Alguém se opõe à gravação? Beleza. Professor, Não é? você perguntou depois. Eu perguntei se alguém se opõe a que eu grave a aula. Eu não estou gravando pelo Ah, não. Meeting. Estou gravando Não. a tela. Ótimo. A partir de hoje, da próxima aula, etc., eu vou fazer essa pergunta por praxe, porque isso é uma recomendação legal, tá? Então vocês só abrem o áudio se quiserem se opor. Eu vou dar um prazinho, uns 2, 3 segundos. Se ninguém falar nada, eu entendo que ninguém se opõe a gente gravar a aula, tá bom? Então, pessoal, hoje a gente deveria falar de interpolação inversa. Mas como... Sim, por favor. Quem levantou a mão? O Caio. Pode falar. Foi mal, professor, só apertei aqui sem querer, não. Ok, tá bom. Mas reconhecendo a possibilidade de vocês não terem assistido às aulas 14 e 15, então eu vou passar novamente sobre essas duas aulas e depois, se sobrar tempo, no final a gente fala brevemente sobre interpolação. Professor, boa noite. Não, pois não. É Carla. Pois não. Eu só vi a 14 no 15, Classroom. E 15 eu não baixei do YouTube ainda, tá? Tá bom, desculpa. Mas Obrigada. mas de qualquer forma, tudo bem, foi bem colocado, eu percebi aqui agora. De qualquer forma, eu faria isso que eu vou fazer, tá? Porque eu tô vendo, tô acompanhando que algumas pessoas estão assistindo, eu não sei quem, tá? Eu não consigo ver quem é a pessoa que está assistindo a aula. Mas eu sei que alguns de vocês estão tentando acompanhar para e passo, o que eu acho fantástico, né? A melhor estratégia é essa, né? Por sinal, se vocês viram a solução da prova que eu postei. Todos conseguiram ver? Professor? Vi sim. Não, professor. Não vindo não. Vi o arquivo, mas tá não lá. cheguei a corrigir. Ok. Tá lá. O arquivo tá com a solução. Eu anulei a 10ª questão, mas a solução da 10ª está lá também. Tá? Os mais atentos perceberão que eu anulei, porque na hora de digitar as 4 opções, em vez de digitar -1, mais ou menos 2i, ou mais ou menos i, não me lembro como é que estava lá, eu digitei +1. Então não existia a resposta correta. Entre as 4 eu corrigi isso depois, né? Agora está lá certo, mas está anulada a 10ª questão. Não... Mas a solução dela também está lá. Tá bom? Então... Professor? Pois não? Tá mantido o atendimento de terça e quinta? Ih, rapaz, eu confesso que hoje eu me distraí. Tá mantido, sim. Eu peço perdão, eu Fui pra aula hoje e não vi ninguém. Poxa, me desculpe. Foi mal mesmo, tá? Eu acabei me distraindo porque eu estava gravando a aula e perdi a hora. Você me desculpe, tá? Mas, pessoal, eu posso compensar essa aula de Tudo bem. hoje dando um plantão amanhã, tá? As listas não vão ficar para hoje. Eu prometi que ia prorrogar para quinta-feira e farei isso. No final da aula eu vou prorrogar. Tá bom? Vamos lá, vou começar aqui então, pessoal, com a aula 14, tá? Que a gente vai... Eu peço desculpas aos que... Você pode tirar dúvidas da lista hoje ou amanhã? Como é que você prefere? Não, amanhã. Durante a aula, impossível, tá? Senão a gente não cumpre o nosso calendário, tá? Então amanhã eu tirarei... Certo. Alô, o que foi? 2 pessoas falaram ao mesmo tempo. Foi eu. Desculpe interromper, professor. Não tem problema. Como é que ficou a redistribuição de... Como é que ficou a redistribuição de pontos da questão 10ª que foi anulada?
não haverá redistribuição de pontos. A última questão valia 25 pontos, eu vou dar os 25 pontos a todos. Quer dizer, 25 vai total naquela regra que não sei se vocês se recordam. Somando tudo, a prova ali vai ter uma nota de 0 a 100, tá certo? Mas depois esse 100 vai se transformar em 50, tá? Porque há 25 de participação, mais 25 das listas, então 25 mais 25 mais 50 vai totalizar 100. Tá legal? Então vamos lá para a nossa interpolação numérica. Isso aqui é uma apresentação do assunto, tá certo? Então, isso surge motivado por alguma coisa, tá? Então, essa tabela aí, a gente está imaginando a possibilidade de ser um experimento, tá? Então, observe como seria caro, ainda que eu reconheça que o domínio digamos assim, da variação da temperatura é de 10 a 30 graus, mas é humanamente impossível fazer essa variação ser infinita, né? Fazer infinitos experimentos para medir o volume, isso é simplesmente impraticável. Então a gente elege um número mínimo de pontos, tá certo? Então digamos que eu elegi 5 pontos de 10 a 30 graus Celsius e vou medir o volume em metros cúbicos ocupado por essa substância dentro de um tanque, por exemplo. Certo? Então, eu vou medir para 10, para 15, para 20, para 25 e para 30 graus Celsius. Então, se eu quero saber qual é o volume ocupado pela substância para 10 graus, eu entro na tabela e leio que este... Professor? Pois não. Desculpa interromper. O senhor está compartilhando a tela? Porque aqui não está aparecendo. Uau! Eu estou gravando, mas não estou compartilhando. Muito obrigado. Nada. Por ter avisado. Interajam sempre, tá? Eu não sou infalível, não. Obrigado quem me alertou aí. Agora acho que vocês estão vendo, né? Sim. Maravilha. Então, eu vou entrar nessa tabela aí e vou ler que para 10 graus o volume é de 101,3. A mesma coisa, se eu quero saber o volume para 25 graus, eu entro na tabela e leio que é 105,6. Certo? Mas aí o que fazer, como está essa questão aí, se eu quiser a temperatura para 18 graus? Né? Então 18 graus não está tabelado. Tá certo? Então, para resolver esse problema, eu tenho duas abordagens possíveis, tá? Antes de ver essas duas abordagens possíveis, vou fazer 3 definições só básicas, tá? Os pontos tabelados, ou seja, os pares ordenados, 10 graus Celsius, com 101,3 metros cúbicos, 15 graus Celsius com 102,5 metros cúbicos. E assim sucessivamente, portanto, ali naquela tabela, há 5 polos. Esses pares ordenados são conhecidos como polos da curva. Tá certo? Então ali naquela tabela eu tenho 5 polos, que são esses pares ordenados que estão aí no slide. Tá? Depois, a segunda definição. O que é interpolação? Interpolar significa adaptar uma curva a este conjunto de pontos, certo? Que reproduza rigorosamente o valor dos polos. Portanto, essa curva passa sobre os polos e não devolve erro, ou seja, f de 10 é 101,3 e o erro cometido é 0. F de 15 é 102,5 e o erro cometido é 0. F de 20
é 103,9 e o erro cometido é 0, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, uma outra coisa que é uma característica da interpolação é que ela abrange o domínio definido pelos polos. Ou seja, eu interpolo entre 10 graus e 30 graus. Eu não vou interpolar em 35 graus, nem vou interpolar em 8 graus, porque 8 está fora do domínio da interpolação, assim como 35. É como o próprio nome sugere, é interpolos, ou seja, eu estou interpolando entre os polos da curva, ok? Então essa ideia eu acho que ficou clara. Se não ficou, podem perguntar. Depois, eu tenho uma outra forma, que agora eu estou definindo antes da gente ver, mas uma outra forma da gente resolver aquele problema, ou seja, ter uma resposta para quanto vale o volume ocupado pela substância para 18 graus, é ajustando uma curva ao conjunto de pontos. Então, qual é a grande diferença entre ajustar uma curva, que aliás é o próximo assunto, depois de interpolação, nós vamos ver ajuste de curvas. Qual é a grande diferença entre ajustar uma curva e adaptar uma curva interpolante? O ajuste, ele não necessariamente passa sobre os polos. Mais frequentemente, inclusive, ele não passa sobre nenhum polo, mas essa curva, ela passa o máximo próximo dos polos possível, ou seja, ela vai passar num ponto médio que aproxime ao máximo a distância dela para os polos, com erro mínimo. Professor, esse ajuste seria uma linha de tendência pelo método dos mínimos quadrados ou não? Perfeitamente. É isso mesmo que a gente vai ver. Tá? Tá. Só que a gente vai avançar um pouco além dos mínimos quadrados. Tá? Mas isso é o assunto que vem depois de interpolação. Tá? Tá. Então a segunda forma de eu resolver é o ajuste de curvas. É ajustando uma curva ao conjunto de pontos. Uma outra diferença entre interpolar e ajustar é que eu posso ter uma tabela com 20 pontos, com 20 polos, mas na hora, porque o meu algoritmo fica muito pesado ao ajustar uma curva interpoladora a esses 20 pontos, então frequentemente eu abandono a maior parte dos pontos e adapto uma curva interpolante a 2 pontos, ou a 3 pontos, ou a 4 pontos, né? Mas nunca, raramente, pelo menos aos 20 pontos. A gente até vai ver uma modalidade de interpolação que eu posso abranger todos os pontos da tabela, né? Mas, normalmente, eu interpolo com um pequeno extrato da tabela. O preço que eu pago é que a curva vai passar sobre os polos. Enquanto eu posso, no ajuste, eu posso envolver todos os pontos da tabela sem exceção e a curva ajustada, ela vai passar o máximo próximo possível dos pontos tabelados. Mas eu tenho uma curva só ajustada, aproximando todo o conjunto dos 20, dos 30, dos 50, dos 1000, do 1 milhão de pontos. Né? Tanto faz. Tá certo? Então são essas as duas principais diferenças entre a interpolação
e o ajuste, certo? Então aí há algumas observações, certo? Eu tenho várias maneiras de interpolar, de acordo com a curva que eu escolho. Eu posso usar uma curva trigonométrica, eu terei uma interpolação trigonométrica. Eu posso usar uma curva logarítmica e terei uma interpolação logarítmica. Eu posso usar um polinômio e eu terei uma interpolação polinomial, certo? Por motivos óbvios, porque o polinômio é uma função muito fácil de ser tratada, muito mais fácil de ser tratada do que as trigonométricas, as logarítmicas, as exponenciais. Então a gente vai focar na interpolação polinomial. Tá certo? Então, depois eu já falei isso, que eu tenho uma tabela com N pontos, mas eu não vou envolver os N pontos. Eu pego um pequeno extrato da tabela. Pois não? Pois não? Alguém ia perguntar? Ou abriu o áudio sem querer, né? Pelo visto. Então, eu vou usar apenas um extrato, mas em relação a esse extrato que eu uso, eu só posso interpolar dentro deste extrato, certo? É o que está escrito, o que está, aliás, ilustrado nessas duas figuras aí abaixo, tá certo? Eu tenho aí 3 polos, então na figura esquerda eu estou interpolando no meio desses 3 polos aí, então essa interpolação está ok, está bem feita, certo? Já na figura da direita eu estou extrapolando, ou seja, eu estou tentando obter um resultado fora do meu extrato. E isso não é absolutamente recomendável, tá? A gente vai ver, não sei se vai dar tempo da gente ver, mas na aula 15 tem esse exemplo lá, né, em que a gente vai entender por que não é legal, porque a gente não conhece a real tendência da curva. Então a gente extrapola, a gente pode se arrombar. Então, extrapolação, jamais. Tá bem? Muito bem. Então, eu tenho sempre o polinômio interpolador dado 2, dados 3, dados 4, dados 5 polos da minha tabela, né? Um extrato com 2, com 3, com 4, o polinômio interpolador vai sempre existir, tá? E o grau dele vai ser sempre dados n mais 1 pontos, tá? O grau desse polinômio interpolador é sempre igual ou inferior a n. Ou seja, eu tenho uma tabela com 2 pontos, eu adapto um polinômio do primeiro grau, que é uma reta. Eu tenho 3 pontos, eu adapto um polinômio do grau 2, que é uma parábola. Eu tenho 4 pontos, eu vou para o grau 3 e assim sucessivamente. Esse grau, raramente, aí está escrito, é igual ou inferior, mas raramente é inferior. Ele vai ser inferior se eu tiver algum ponto linearmente dependente de outro. Por exemplo, eu posso ter uma tabela onde a ordenada dos 2 pontos, eu vou usar 2 pontos só, a ordenada dos 2 pontos é igual, portanto eu vou adaptar uma reta constante, que não é uma equação do primeiro grau, é uma equação do grau 0, tá certo? Então eu tenho 2 pontos, mas o grau da minha interpolação é 0, certo? Isso é raro de acontecer, mas pode acontecer, tá certo? Mas nunca o contrário, ou seja, eu não vou pegar uma tabela com 2 pontos para interpolar e adaptar um polinômio do grau 2, isso é impossível, tá? Então vai ser sempre igual ou inferior ao grau n, certo? Sendo que eu tenho sempre n mais 1 pontos, tá? Uma outra coisa é que o polinômio que satisfaz as condições
Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 3 pontos tabelados e a curva é uma curva interpoladora, significa que ela vai reproduzir esses pontos. Portanto, como está escrito aqui, ó, tá? A condição que essa curva tem que obedecer é que Pn de x0 é igual a f de x0, Pn de x1 é igual a y1, Pn de xn é igual a yn. Tá certo? Então, o polinômio que satisfaz essas condições é único. Não existem 2 nem 3. A gente vai ver 3 métodos aqui entre essa aula e a seguinte. Nós vamos ver 3 métodos para determinar esse polinômio. Mas o polinômio é sempre o mesmo. Tá? Ah, professor, por que vamos ver 3? Porque cada um tem uma preferência. Tá certo? Os métodos têm as suas vantagens e desvantagens, tá? E assim sucessivamente, tá? Mas o polinômio é sempre o mesmo. Esse polinômio, nós vamos representar ele nessa forma aqui, ó. Certo? Então, somatório de i igual a 0 até n do produto AI vezes xi é exatamente isso que está aqui do lado direito. É A0 mais A1x mais A2x2 até a n xn. Tá? Depois, para eu conhecer o polinômio, é a mesma coisa que obter os coeficientes dele. Certo? Que as potências são conhecidas. Se eu tenho um polinômio do grau n, eu vou até x elevado a n. O que eu não conheço são as constantes. Então, para conhecer o polinômio, eu preciso obter os coeficientes dele. Tá? Uma vez escolhido o número de pontos, este número de pontos implica o grau máximo do polinômio, conforme a gente viu aqui. Certo? Depois, o polinômio, como a gente já falou, é único, mas a gente tem várias maneiras de determinar esse polinômio. E agora a gente vai ver como se determina esse polinômio através da solução de um sistema de equações lineares. Tá? Então, eu tenho essa tabela à esquerda aí, para x igual a 2, y igual a y0, 1,3863. Para x igual a 3, y igual a 3,2958. E para x igual a 5, 8,0472. Tá? Meu polinômio é A0 mais A1x mais A2x2. Então, para x igual a 2, y igual a 1,3863, a equação é essa. A seguinte, para reproduzir o segundo polo, é essa equação. E a terceira, para reproduzir o terceiro polo, é essa equação. Portanto, eu tenho um sistema de 3 equações com 3 incógnitas, onde as incógnitas são A0, A1 e A2. Tá? Então, eu vou fazer a minha eliminação de Gauss aqui e vou chegar a esta solução aqui em cima. A2 igual a 0,1554, A1 igual a 1,1325 e A0 igual a menos 1,5003. Então, eu substituo aqui no polinômio, ó, e obtenho Pn, que na verdade é o meu P2, né? É um P2 de 4, igual a 5,5161. Tá bem? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso aí? Como a gente determinou esse 5,5161? Esse exemplo
ele tem uma importância, ou seja, esse método ele tem muito mais uma importância didática. Por quê? Porque esse método mostra claramente que a curva interpolante ela passa sobre os polos, porque foi isso que eu impus no sistema de equações. Tá? Então, raramente vocês vão interpolar resolvendo um sistema de equações lineares. Tá? Mas eu peço que vocês guardem este número, porque a gente vai resolver este mesmo exemplo por outros métodos e vocês vão ver que esse mesmo número, 5,5161, vai ser reproduzido. Ok? Professor, Pois não? se por um acaso o senhor não informar que essa equação y ela é um polinômio de segundo grau, existe alguma maneira de fazer? Mas essa equação não é um polinômio de segundo grau. É essa daqui, ó. Isso aqui eu estou sempre admitindo que isso aqui é um experimento. Tá? Então, e por que o senhor colocou então que P de x era igual a 0 mais A1x mais A2x ao quadrado? Porque a questão pedia isso, ó. Dada A interpolação de a tabela de pontos a seguir, estime f de 4 por meio de uma interpolação polinomial do segundo grau. Entendi. E tem algum jeito, se ele não me falasse que era um polinômio de segundo grau, teria alguma forma da gente descobrir isso só graficamente, né? Olhando os pontos? Não, são duas coisas diferentes, ó. Foi excelente sua pergunta. Vamos ver aqui, ó. Eu não vou botar números não, tá? Vou botar letras, mas você vai entender o que eu quero dizer. Eu tenho aqui x e y. Nossa, deixa assim, vamos lá. Que a mão agarra na tela, aí a gente... x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8. Então, nessa tabela aqui, que tem 9 pontos, eu posso adaptar até um polinômio do 8º grau. Tá? Mas eu raramente faço isso. Geralmente, o que eu faço? Eu pego um pequeno extrato aqui, ó, de 2 pontos, por exemplo, e faço interpolação linear, pô, sobre esses 2 pontos, tá? Mas uma vez que eu escolher o número de pontos, o grau do polinômio já está fixo. Se eu coloco 2 pontos, o polinômio é do 1º grau. Se eu coloco 5 pontos, o polinômio é do 4º grau. Se eu coloco 3 pontos, o polinômio é do 2º grau. Se eu coloco 4 pontos, o polinômio é do 3º grau, entendeu? Ou ainda... Entendi. Entendeu? Entendi. Beleza. É isso aí. Entendeu? Obrigado. A interpolação que nós estamos estudando aqui é uma interpolação sempre polinomial. No fim, depois da... Eu não sei onde a gente vai chegar hoje, mas hoje deveria ser a 16ª aula, né? Na 17ª aula, a gente vai ver uma categoria nova que é baseada no polinômio, mas é uma categoria muito mais potente de interpolar, que é a chamada spline. Quem desenha no CAD, no Solid, etc., sabe o que é uma spline lá, embora lá não fique claro que é uma curva interpoladora. Tá? No CAD a gente está com o objetivo de desenhar, né? Mas a spline é uma forma super poderosa de eu fazer as minhas interpolações.
Quando chegar lá, a gente vai ver como é que ela funciona. Embora ela seja definida por polinômios, tá? Mas a abordagem é diferente. Ela é uma forma bem inteligente da gente interpolar. Tá bem? Então vamos passar aqui para a aula 15. Bom, então agora, pessoal, a gente vai ver duas formas efetivas mesmo de se interpolar, que é a forma de Lagrange e a forma de Newton. Tá? Então, cada um tem a sua aplicação. A forma de Newton, por exemplo, eu posso estimar com bastante propriedade o meu erro cometido. Em compensação, eu tenho um pouquinho mais de trabalho no Newton do que em Lagrange. Mesmo assim, isso é uma questão muito relativa, porque eu aplico as provas aí desde que eu sou professor do IFBA, e há quem prefira fazer por Lagrange e há quem prefira fazer por Newton. Tá legal? A não ser que, às vezes, eu amarro. Eu digo, faça a interpolação usando o polinômio de Newton. A cara dos dois é diferente, tá? A cara deles dois é diferente, mas o polinômio é o mesmo. Se eu secar tudo ali e reduzir os coeficientes da mesma forma, A0 mais A1x mais A2x2, etc., eu vou ver que os polinômios são todos iguais, tá? Só a cara deles é que é diferente. Na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, cada um vai ter a sua. A forma de Lagrange é a mais simples de todas, tá? Então, como é a forma geral do polinômio de Lagrange? Tá? A forma geral é esta que está aqui. Opa. A forma de Lagrange é essa que está aqui, ó. Algumas pessoas chamam também de fórmula de Lagrange. Ou seja, é somatório de I igual a 0 a Tn de YI vezes Li de x. Então fica Y0 vezes L0, Y1 vezes L1, YN vezes Ln. Então, cada valor desse YI é uma ordenada do iésimo ponto. Então, aqui nessa tabela aqui de baixo, que é o mesmo exemplo da aula 14, certo? O meu Y0 é 1,3863, o meu Y1 é 3,2958 e o meu Y2 é 8,0472, tá? E esses polinômios LI a gente chama de polinômios interpoladores auxiliares e são todos eles do mesmo grau n, tá? Só que esses polinômios Li de x, eles são tais que se eu avaliar esses polinômios em xk, onde xk também é um polo da curva, assim como xi, tá? Eu vou obter o Li de xk vai ser 0 se I for diferente de K. Ou seja, aqui eu tenho o polo 0, aqui embaixo, o polo 1 e o polo 2. Certo? Então, o meu polinômio L0 de x, avaliado em 2, ele vai dar 1. Mas ele avaliado em 3, vai dar 0. E avaliado em 5, vai dar 0 também. A mesma coisa o polinômio L1.
avaliado em 2 e em 5 vai dar 0, mas avaliado em 3 vai dar 1, certo? Então, isso é uma característica do polinômio, desses polinômios auxiliares, tá? Então, como que é o polinômio Li de x? O polinômio Li de x é x menos x0, x menos x1, x menos xi menos 1, x menos xi mais 1. Observe, então, aqui, ó, que eu pulei a parcela, parcela não, o fator, na verdade. Aqui está errado, não é parcela, é fator. O fator x menos xi. Eu pulei, eu omiti. E eu continuei até x menos xn. Então, uma vez que eu escrevi o numerador, o denominador é tranquilo, porque eu troco o x do numerador por xi. Aí no meu denominador fica xi menos x0, xi menos x1, xi menos xi menos 1, xi menos xi mais 1, e aqui também eu pulo o fator xi menos xi, porque ele daria 0 no denominador e isso ia me complicar. Tá certo? Então, dessa forma, eu garanto que o Pn de xi é igual a yi. Por quê? Olha só, por exemplo, Pn de x0 é igual a y0. Por quê? L0 de x0, aqui, ó, é igual a 1. Então, y0 vezes 1, y0. Por outro lado, o L1 de x0 é 0. Então, y1 vezes 0, 0. Yn vezes 0, 0. Tá? Então, vamos ver aqui como é que isso fica neste exemplo aqui de baixo. Professor, Oi. aí você colocou que o Li de xk vai ser 0, se igual diferente de k e tudo. Eu não entendi. O i vai ser tipo o número da Do polo. eu ia falar iteração, né? O número do polo, tudo bem. Do polo, ok. E o k, eu não entendi esse k. Também é um polo. Também é o polo. Ou seja, quando o polo 0 não é 2, Sim, o polo 1 não é 3, sim, o polo 2 não é 5, correto. pronto. Então, eu não vou ter um polinômio L0 de x? Sim, O L0, avaliado em x0, vai ser 1. Tudo bem? Ou seja, L0 de 2 vai ser igual a 1. 0 de 2 igual. X0 não é 2? Sim. Então, não vai ter um polinômio L0 Uhum. e não tem um polo x0? Sim. Pronto, então L0 de x0 é igual a 1. Mas o L0 de x1 é 0. O L0 de x2 também é 0. Você percebe que o 0 do L é diferente do 1 do x? Professor, Peraí. Não mistura não. Peraí, deixa eu ver se ela entendeu. Mais ou menos, professor. Eu vou dar uma estudada aí. Peraí, não, vamos. Isso aí não é difícil de entender. A gente vai entender, calma. Só ter calma, paciência. Você vai entender. Ó, vamos imaginar uma função f de x qualquer. Tá? Qualquer f de x. Esquece o L0. Ok. Qualquer f de x. Eu posso avaliar f de x para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, para x igual a 4, etc. Sim. Então, tudo bem, né? Tudo bem Isso até é aí. óbvio, não é verdade? Correto. Pronto. Agora, uma função que eu batizei de L0 de x, Tá. eu posso igualmente avaliar ela para x igual a 0, para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, etc.
Sim, você só mudou o nome da Só função. mudei o nome da função. Beleza, pronto. Agora, entre esses valores que eu dei, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, etc., você consegue ver que alguns desses valores podem ser polos de uma função que eu quero interpolar? Sim. Sim, pronto. Então tá certo. Nessa tabela aí de baixo, que está circulada de vermelho, onde tem as gaivotas e tal, eu tenho um polo x0? Tem. Quanto vale x0? 2. Quanto vale x1? 3. Quanto vale x2? 5. Pronto. Então vamos lá. L0 avaliado em x0, você consegue ver que 0 e 0? Sim. L0 de x0. 0 e 0, certo? Certo. Então, L0 de x0 é igual a... 1,3863? Não. Por isso daqui, por essa regra aqui, ó, que foi imposta ao polinômio de Lagrange, quanto vale L0 de x0? L0 de x0 vai ser 1. 1. Beleza. Ah, Quanto tá. vale L0 de x1? L0 de x1. O 0 é diferente do 1, então vai ser igual a 0. Pronto, é isso aí. Ah, entendi agora, professor. Entendi agora. Beleza. Valeu. O outro que ia perguntar... Não, professor, eu ia perguntar essa relação do K aí, na realidade, que eu não estava enxergando. Porque Mas... é só para dar uma outra letra, né? É como I igual a 0, I igual a 1, I igual a 2. É só para você... Se eu dissesse, por exemplo, se eu desse um número em vez de uma letra, aí tudo bem, você ia entender fácil, tudo bem. Mas ali, como eu estou usando letra, eu tenho que usar índices diferentes. Ou seja, o polinômio Li, avaliado no polo xk, vai ser igual a 0 se o I for diferente de k. Ou seja, se eu estiver avaliando L1 de 0, ó, 1 é diferente de 0, certo? Sim. Pronto, então L1 de x0 é 0. Porque I é diferente de k, certo? Por outro lado, L1 de x1 vai ser quanto? Vai ser 1. Porque I é igual a k. Então eu batizei o índice do polo de k e o índice do polinômio L de I. Foi só isso. Entendeu? Porque ali estava literal. É só para vocês entenderem que o polinômio L0 avaliado em x0 vai ser 1. Ou seja, L0 nesse exemplo, L0 de 2 é igual a 1. Mas L0 de 3 é igual a 0 e L0 de 5 é igual a 0. Quando vocês olharem aqui o exemplo resolvido, vocês vão entender. Ó. Tá aqui o exemplo resolvido. Ó. Ó como é que eu vou formar os meus polinômios. Ó. y0 vezes L0, y1 vezes L1, y2 vezes L2. Então agora vamos ver como é que é o L0. Ó. Quanto vale x0 aqui nessa tabela? Não é 2? Positivo. Isso. Então aqui no numerador de L0, observe que tem todo mundo menos x menos 2. Só não tem x menos 2, concordam? Sim. Pronto. Esse polinômio aí, o L0, ele é um polinômio do segundo grau. Para mim, sim. É um polinômio do segundo grau, porque ele é o produto de dois fatores do primeiro grau.
x menos 3 multiplicado por x menos 5. Tá certo? Dá x2 menos 8x mais 15. É um polinômio do segundo grau. Certo? Agora, observe que para formar ele, eu coloquei todo mundo da minha tabela, menos o fator x menos 2. Certo? Conseguem ver isso? Positivo, perfeito. Tranquilo. Agora, no polinômio L1, já vou falar do denominador daqui a pouco, tá? No polinômio L1, observe que eu coloquei todo mundo e omiti x menos x1. E x1 é 3, então aqui não tem x menos 3 no numerador. Ok? Conseguem perceber isso? Que ali no L1 está faltando x menos 3? Sim ou não? Sim, tô chegando. Tá. Os outros também, né? Porque ninguém falou nada, então a Professor, sim, por favor. Carla, Por favor. eu não consegui entender. Pois não. Assim, eu entendi a relação do I e do K de ser diferente, de ser igual, da 0 ou 1. Tá. Mas não entendi o que significa esse 0 ou 1. Tipo, é um resultado? Não. O que resultado? Não entendi. L0, É isso. L0 de x é um polinômio. Eu não entendi assim. Tá. Diz 0 se I é diferente de K. Mas esse 0 significa o quê? 0 é o Entendeu? valor do polinômio. Quando eu avalio. Por exemplo, Ah, quando eu sim, digo que pronto. f de 1 é igual a 3, o que é esse 3? É o valor quando o x é igual a 1. Então, a mesma coisa aí. Ou seja, Ah, tá. Li Entendi. de xk igual a 0, esse 0 é um valor numérico. É 0 mesmo, no duro. 0 vezes qualquer número é 0. É esse 0 aí. Certo? É esse 0. Certo. É 0 mesmo. E o 1 é 1 mesmo. É o valor numérico do polinômio. Tá? Entendi. Obrigada. Ou seja, agora mais importante do que isso, Carla, mais importante do que isso, é eu entender, dada uma tabela, como é que eu formo o meu polinômio de Lagrange. E é aí que a gente está agora. Certo? Ou seja, eu estou mostrando isso, vou até apagar e vou começar de novo aqui, ó. Vou apagar isso aqui, ó. E a gente vai começar de novo. Tá? Só para ficar mais claro. Ó, eu sei que a fórmula do meu polinômio de Lagrange é essa daqui de cima, ó. Essa aqui. y0 vezes L0 mais y1 vezes L1 mais y2 vezes L2 no caso desse exemplo. Tudo bem? Tudo bem. Até aí tudo bem. Eu estou me baseando na fórmula, tá? Na fórmula. Então, vou aplicar a fórmula. A fórmula é y0, não tenho dúvida de que y0 é 1,3863. Vamos dizer que eu ainda não sei como faz L0, mas já sei que é y0, 1,3863, vezes L0, mais y1, 3,2958 vezes L1, mais y2, 8,0472 vezes L2. Ok? Beleza? Então, agora eu vou ver como é que eu faço para formar o meu L0 de x, o meu L1 de x, o meu L2 de x. Tá? Então, eu vou, inclusive, para isso ficar mais claro, eu vou fazer aqui no quadro branco.
tá? Então, como é que era a minha tabela lá? Era x, y, 2, 3, 5. Aqui, 1,38, opa, 63. Vou fazer um 6 aqui, mandrake. 3,29, 58, 8,0472. E eu quero aproximar meu f de 4 por um P2 de x, certo? Esse é o meu polo 0, esse é o meu polo 1, esse é o meu polo 2. Sobre isso, acho que não há dúvida, certo? Certo. Então, alguém tem dúvida de que eu preciso de L0 de x, porque é a fórmula, hein? L1 de x e L2 de x? Não. Então, eu preciso desses três para fazer a interpolação, certo? E eu sei que eles três são medidos por fração. Então, eu vou deixar aqui minha barra de fração. Primeiro, eu vou focar nos numeradores. Tá certo? Então, ó, o meu L0 tem a ver com x0. E meu x0 é 2. Então, eu vou colocar uma produtória aqui no meu numerador e vou excluir x menos 2. Portanto, haverá x menos 3 e x menos 5. Ok? Pois não. Aí, quando o senhor terminar de completar, o senhor vai igualar isso aí a 1, não é isso? Calma, vamos esperar um pouquinho que você vai ver por que acontece aquela história lá do L0 de x0, não sei o que lá. Você vai ver agora. Então, o L1 está relacionado com o meu primeiro polo, que é 3. Então, eu vou colocar todo mundo e vou omitir o x menos 3. Então, aqui eu vou colocar x menos 2, x menos 5. Ok? E o último, L2, tem a ver com o segundo polo, que é o 5. Eu vou colocar todo mundo e vou omitir o x menos 5. X menos 2, x menos 3. Vamos agora para o... Opa, ficou muito apertado ali. Eu vou dar um espaço maior, senão eu não coloco o denominador. Então, aqui vamos colocar o L1 e o L2 aqui. Então, no L1 eu vou omitir x menos 3, vai ficar x menos 2 multiplicado por x menos 5. E no L2, x menos 2 multiplicado por x menos 3. Tá? Entendido o numerador? Muito simples. Eu só omito o fator associado ao meu polo. Beleza? Se houver dúvida, por favor. Até aí tudo bem. Maravilha, ótimo. Agora, no denominador... Oi? Tá tudo bem? Tá tranquilo. Beleza. No denominador agora, eu vou colocar no lugar de x o polo. 2 menos 3, 2 menos 5. 3 menos 2, 3 menos 5. 5 menos 2, 5 menos 3. Observe que isso aqui é igual a isso. Eu troquei o x por 2. Isso aqui é igual a isso. Eu troquei o x por 2. Agora, quanto é L0 de 2? Fala para mim. É 1. É 1. Quanto é L0 de 3? 1 também. Oi? Também. Oi? 1 também.
L0 de 3, quanto é? Ó, pessoal, L0, tá aqui, ó. Vai ser 0. Beleza. Quanto é L0 de 5? Ah, é verdade. 0. 0 também. Agora aqui, quanto é L1 de 3? 0 também. L1 de 3? Presta atenção aqui, ó. 3, 2, Ó, 3 menos 2, 3 menos 2. 3 menos 5, 3 menos 5. Dá 1. Não. Não é? Pera. E quanto é L2 de 5? 5 menos 2, 5 menos 2. 5 menos 3, 5 menos 3. Dá 1 também. Quanto é L2 de 2? É 0. Zero. Aqui tem um 2 menos 2, ó. Quanto é L2 de 3? É 0 também, porque aqui tem um 3 menos 3. Ficou claro agora por que que L0... Oi? Porque é 1 e porque é 0. Seu som tá abafado. Então, isso é a relação porque dá aquele 1 e aquele 0. Poxa, não entendi. Se quiser, digita a sua pergunta que eu repito aqui pro professor. Não pergunta não, deixa lá. O que que ela decidiu? Ela tá digitando, imagino, né? Deixa eu ver se eu abro lá para eu ver aqui. Ah, não era a pergunta. Tá bom, beleza. Então vamos adiante. Professor, eu gostaria, por favor, desculpa. Pois é. Só dar só aquele finalzinho novamente lá do slide anterior, aí do quadro anterior. Aí pronto. Novamente aí, é aquela mesma interação que o senhor fez aí. Sim. Que eu tinha entendido, mas não entendi. Entendeu o quê? A parte do índice I igual ou diferente ao Não, K. esqueça isso. Agora vamos pro prático, tá? Não tem o 3 polos aqui à esquerda? Vamos pro prático agora. Ó. Espera aí que tem um negócio aqui atrapalhando. Ó, aqui eu tenho 3 polos, não tenho? Positivo. Eu tenho um polo que é de ordem 0, ou seja, esse 0 aqui, o índice 0. Eu tenho um polo índice 1 e um polo índice 2. Certo? Então, associado com esse polo, eu tenho L0, não tenho? Positivo. Eu tenho L1 e tenho L2, certo? Então agora interessa saber como é que eu monto isso. Como é que eu monto L0, como é que eu monto L1, como é que eu monto L2. No final dessa explicação, aí sim eu vou resgatar essa questão do L0 de x0 ser 1, o L1 de x1 ser 1 e o L2 de x2 ser 1 também. Tá? Mas o que eu preciso saber primeiro é se você entendeu como forma cada um desses caras. Não, forma tá tranquilo, entendi. Beleza, então agora fica fácil. Ó. Quanto é, já que x0 é igual a 2, quanto vale L0 de 2? Ó, Seria 1. Vamos ver por que de novo. Por que é 1? Vamos ver por que é 1. Ó, é 1 porque L0 de x é igual numerador x menos 3, x menos 5. Aí embaixo eu pego esse x menos 3 e troco o x por 2. Pego esse x menos 5 e troco o x por 2. Tá? Então, quanto vale L0 de 2? L0 de 2 é 2 menos 3 vezes 2 menos 5 dividido por
2 menos 3, 2 menos 5, corta, 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 corta. Quanto dá isso? Dá 1. Dá 1. Agora, L0 de 3. Quanto vale L0 de 3? 3 menos 3, 3 menos 5, 2 menos 3, 2 menos 5. Quanto é 3 menos 3? 0. Lascou, aqui já deu 0. Quanto é L0 de 5? É 5 menos 3, 5 menos 5, 0. Certo? Então é fundamental entender como forma cada um desses caras. Tá? Como é que eu formo L0? L0 está associado com x0. E x0 é 2. Então eu vou colocar lá todo mundo, todos os fatores, e vou omitir x menos 2. E embaixo eu copio o que está em cima, só que eu troco o valor de x por 2. Tá? Embora a gente não faça isso, mas eu vou expandir isso aqui. Ó. Nós não vamos fazer isso, não precisa. X menos 3, x menos 5 é x ao quadrado menos 8x mais 15. Dividido por 2 menos 3 menos 1, 2 menos 5 menos 3. Esse aqui é o meu L0 de x. Certo? Quais são as raízes desse L0? 3 e 5. Se eu avaliar L0 de, x, de 3, vai dar 0. E L0 de 5 vai dar 0 também. Certo? Certinho. Beleza! Maravilha! Então, continua o nosso combinado, hein? Eu não tenho pressa, porque as aulas estão gravadas e eu estou dando plantão. Então, professor, não entendi ainda. Não tem problema. Vamos lá, vamos entender. Tá? Essas aulas, não esqueçam que elas estão gravadas. A oportunidade que vocês têm de tirar dúvida é no encontro com o professor, pô. Certo? Então eu não posso ter pressa de sair. Porque senão... Amigo, provavelmente a gente não vai... Eu estou fazendo de tudo. Né? A gente vai, de uma forma ou de outra, a gente vai cumprir com o nosso programa. Se vai ser de uma forma legal ou não, eu não sei. Mas enquanto a gente está junto, a minha prioridade é tirar as dúvidas de vocês. Certo? Eu não tenho pressa. Então, com essa fala, eu quero deixar vocês à vontade para perguntar. Certo? Não faz sentido. Quem já foi meu aluno sabe as histórias que eu conto de quando eu era estudante. Até apanhar, eu apanhava. Sim, de brincadeira, claro, né? Não era... Porque eu sempre fui enjoado. Eu nunca ia embora para casa com dúvida. Não ia mesmo. Meus colegas já sabiam disso. Eles estavam doidos para que a aula acabasse. Quando o professor perguntava, alguém tem alguma dúvida? Eles olhavam para mim, porque eles sabiam que eu ia perguntar se eu tivesse dúvida. E eles não, eles achavam que eles podiam ir embora para casa com dúvida, porque a prioridade deles era ir embora para casa. A minha não, a minha era tirar a dúvida. Certo? Então, a mesma coisa eu estimulo em vocês. Tá? Então, ninguém precisa ficar... Eu compreendo, alguns ficam assim, meio talvez envergonhados, eu estou perguntando demais e tal, né? Mas eu não vou ficar zangado nem nada com ninguém, tá? Mas vamos adiante. Onde é que estávamos? Aqui. Deixa eu encontrar. Pronto. Caribé? Pois não. Boa noite, professor. Aqui é Laís. Pois não, Eu Laís. assumo que assim, eu ainda não consegui chegar, né, ao ponto de assistir a aula e entender o que está acontecendo, porque eu cheguei, né, na quinta-feira e eu tive que correr para conseguir fazer a avaliação, as listas a tempo. Está tudo sendo bem atropelado ainda para mim, não consegui me estabilizar.
Então, esse assunto eu estou aqui para assistir e entender quando eu for estudar novamente, porque no momento eu estou na aula 10 ainda, tá? Certo, Então, eu estou indo, né, pegando um pouco todos os dias, certo. mas eu não consegui chegar até a aula 14. Mas Eu essa gostaria de aula, falar, Laís, eu tá? quero que você entenda, e os outros também, tá? Isso vale para todos. Foi Sim. importante você falar isso, Laís, porque essa disciplina, cálculo numérico, nós vimos na primeira parte solução de sistemas de equações lineares. Raramente um assunto prende o outro, tá? Geralmente eles são independentes entre si, tá certo? Esse assunto, por exemplo, ele é totalmente solto. Se você caiu de paraquedas hoje aqui, você vai entender esse assunto aqui. Eu nunca assisti nenhuma aula de cálculo numérico. Entrei para aprender interpolação de Lagrange. Tranquilo, entendi. Deu para entender. Porque a interpolação de Lagrange não depende de nenhum outro assunto que a gente viu. E a mesma coisa a interpolação de Newton não vai depender também. Tá? Eu não sei se vamos Ok. conseguir, porque está faltando 20 e poucos minutos para acabar a aula. Tá? Uhum. Mas é isso. Tá? Esse assunto, se você assistir a gravação, você tiver um pouco de paciência consigo mesmo. Tá? Exatamente. Tem que ter É paciência sobre... consigo mesmo. E lembrem, é porque vocês esquecem disso. Talvez alguns, acho que é mais ou menos consciente esse esquecimento, mas não é totalmente consciente. Vocês esquecem que se vocês estão assistindo uma aula gravada, vocês podem pausar e voltar e assistir aquela fala de novo, certo? Eu faço um grande esforço por não correr nas minhas gravações, tá? Ah, não entendi de jeito nenhum. Anota. Não esqueçam que eu vou dar plantão terças e quintas. Eu esqueci hoje, é verdade. Vou compensar amanhã, das 17 às 18h40. Né? Então, é isso. Vocês têm meios para tirar as dúvidas. Tá? Ninguém Eu tenho mais um precisa ponto. ficar com dúvida. Fale. Com relação às listas, só um pequeno ponto. Você Peraí, falou... aguenta Calma. aí, aguenta. Tá, ok. Aguenta por Então eu quê? pego depois. Não. Eu vou dizer quando você vai perguntar isso. Quando eu acabar esse exemplo. Senão eu não vou acabar ele nunca. Show de Tá? bola. De boa. Então vamos lá. Pode seguir. Então, a gente entendeu como é que forma o L0, como forma o L1, como forma o L2. Certo? Já sei que a minha fórmula de Lagrange é essa daqui de cima. Então agora eu posso avaliar o meu P2. Eu vou desfazer esses produtos do denominador aqui, ó. Então vai ficar 1,3863 vezes x menos 3, x menos 5 sobre 3. 3,2958, x menos 2, x menos 5 sobre 2. 8,0472, x menos 2, x menos 3 sobre 6. E agora eu posso, ó, avaliar 1,3863, 4 menos 3, 4 menos 5 sobre 3, 4 menos 2, 4 menos 5 sobre 2, 4 menos 2, 4 menos 3 sobre 3, dá 1,3863 vezes menos 1/3, etc. E a resposta dá 5,5161. É o mesmo valor que a gente obteve resolvendo o sistema de equações na aula 14. Ah, professor, não precisa então desenvolver x menos 3, x menos 5? Não precisa. Meu objetivo não é ficar desenvolvendo isso aqui, ó, e tá sujeito a errar. Meu objetivo é interpolar. Não é ficar fazendo esses desenvolvimentos. Não é isso. Então eu deixo como tal. E na hora eu só faço aqui 4 menos 3, 1. 4 menos 5, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Por isso que dá esse menos 1/3 aqui, ó. Certo? 4 menos 2, 2. 4 menos 5, 1. 2 vezes 1, 2. 2 sobre 2. Só que tinha um menos aqui na frente, ficou menos 2.
certo? E assim sucessivamente, e obter o meu resultado. Então não precisa ficar fazendo essa multiplicação aqui para desenvolver em polinômio, somar tudo. Não, não precisa. Por isso que a forma de Lagrange é uma forma bem simples de ser obtida e calculada. Alguma dúvida sobre a forma de Lagrange? Sim, professor. Pois não. O senhor utilizou P2 de x e depois substituiu por 4. Eu poderia então utilizar P3 e P5 também, que daria no mesmo? P3 e P5? Não, P2 é a ordem do polinômio, é um polinômio do grau 2. É a ordem, certo. Não é Mas P5 o senhor... nem P3, não, tá? Coincidentemente tinha um polo que era 2. Mas não é o 2, não é do polo, é do grau do polinômio. Tá, mas o senhor utilizou o 2, digamos assim. O 2 porque eu só tenho 3 pontos. Eu não posso, com 3 pontos, gerar um polinômio do grau 3. Não tô falando agora da ordem, não. Tô falando do... Como é que é? L0, né? Você usou Eu usei os 3. Eu usei L0, L1 e L2. Olha eles aqui, ó. L0 é porque eu tinha escrito e apaguei. Aqui é o meu L0, ó. Esse aqui é o meu L0. Esse aqui é o meu L1. E esse aqui é o meu L2, ó. Certo, acho que entendi. Não, aqui não pode, acho que entendi. Se você tem dúvida, pode perguntar que eu respondo. Valeu, professor. Tá bom, beleza. Laís, você guarda a tua dúvida para o final, tá? Senão aí a gente, para ver se a gente consegue chegar na interpolação de Newton. Então, sobre Lagrange, estamos conversados? Estamos. Sim, tudo certo. Professor. Maravilha. Pronto, pode falar. O senhor falou que qualquer das formas produzirá o mesmo resultado. Isso. A gente viu a primeira na aula 14, que foi antes dessa, mas foi nessa aula gravada mesmo. A gente viu como interpolar através da solução de um sistema de equações lineares. Isso nós não vamos usar mais. Aquilo ali teve só uma importância didática. Tá? Pronto. Estamos vendo a segunda agora, que é a forma de Lagrange. O polinômio interpolador de Lagrange. Então é esse. E agora vamos ver Newton. Todas três, a primeira que foi didática, a segunda que é Lagrange e a terceira que é a forma de Newton, usando esta mesma tabela com estes mesmos pontos, as três vão produzir 5,5161 com o polinômio do segundo grau. Professor, e o erro que eu falou tudo zero também, vai ser zero. Poxa, teu som tá abafado, eu entendo algumas palavras, mas não todas. Tenta falar mais alto para ver se eu entendo. O erro vai ser zero. O erro tá à frente, tá? O erro... Deixa eu ver. O erro tá aqui nesse slide. A gente ainda vai ver. Tem um exemplo também com o erro. Só não sei se a gente vai conseguir chegar lá, mas tudo bem. A prioridade não é chegar lá. A prioridade é tirar as dúvidas. Você falou de erro. Entendi certo? Sim. Pronto, beleza. O erro a gente ainda vai ver. Não vimos ainda. Bom, então... Vamos ver um segundo exemplo. Obtém agora uma nova estimativa para f de 4 com essa mesma tabela, esse mesmo número de pontos através de uma interpolação linear. Tá? Agora vamos... É um polinômio do grau 1. Então, se eu vou interpolar através de um polinômio do grau 1, então eu só posso envolver 2 pontos, concordam?
Sim. E por 2 pontos eu passo uma reta. Certo? Então, pessoal, se eu quero interpolar f de 4, qual é o par de pontos que eu vou usar? É 2, 3 ou 3, 5? 3, 5. 5, é claro, porque o 4 pertence ao intervalo 3, 5 e não pertence ao intervalo 2, 3. Todo mundo entendeu isso? A gente falou isso há uns 3 slides atrás. Tá? Que eu só posso interpolar entre polos. Eu não posso interpolar fora do domínio do intervalo compreendido entre os polos. Então eu não posso usar os polos x igual a 2 e x igual a 3 para interpolar 4. Eu vou estar extrapolando. Tá? Então isso não vai ser feito. Então, para interpolar, fazer a chamada, que vocês vão ver isso demais no curso de vocês. Interpola linearmente. Como é que interpola linearmente? É assim, como está aí. Ó. Então, P1 de x. Ó, meu P1 de x é y0 vezes L0 mais y1 vezes L1. Ah, professor, mas esse 8,0472 não era o Y2? Era o Y2 no exemplo do slide anterior. Agora, não esqueçam, ó, que eu estou usando esse extrato aqui da tabela. Ó. Esse extrato aqui. Então, agora, meu X0 é 3, meu X1 é 5. Fala. Se, por exemplo, eu fosse usar entre o 2 e o 5, eu estaria aumentando o erro, não é isso? Isso. Mas foi excelente tua pergunta. Eu posso usar, professor, 2 e 5? Pode. Tranquilo. Só que você não precisa, porque você tem um espaço menor entre 3 e 5. Então o teu erro, como você mesmo falou, vai ser muito menor. Mas eu posso usar 2, 5? Pode. Vai estar interpolando, tranquilo. Só que não precisa ser 2, 5. Uma vez que o intervalo 3, 5 vai me dar um erro menor. E um resultado melhor, portanto. Certo? Tranquilo? Então, pessoal, para esta tabela 3,5, para este extrato, digamos, 3,5, o meu Y0 é 3,2958 e o meu Y1 é 8,0472. Portanto, o meu P1 de x é Y0 vezes L0, Y1 vezes L1. Só que agora, como eu estou praticando a interpolação do primeiro grau, então tanto L0 como L1 vão ser do primeiro grau. Então eu só vou ter um fator no numerador. Então no L0 não resta dúvida que o numerador vai ser x menos 5, porque eu vou omitir x menos 3, uma vez que x0 é 3. Por outro lado, no denominador, eu vou copiar o x menos 5 e vou substituir o x por 3, que é o meu polo do L0, certo? Já no L1, eu vou omitir o fator x menos 5, portanto, vai sobrar o x menos 3. E embaixo, no denominador, eu vou copiar o x menos 3 para baixo, só que eu vou substituir x menos 3 por 5, ou seja, o meu x eu vou substituir por 5. Então, o meu polinômio P1 de 4 vai ser
3,2958 vezes 4 menos 5 sobre 3 menos 5, mais 8,0472 vezes 4 menos 3 dividido por 5 menos 3. Isso dá 3,2958 vezes meio, porque menos com menos vai dar mais meio aqui, mais 8,0472 vezes meio, e esse valor, f de 4, vai ser aproximadamente igual a 5,6715. Tranquilo? Então, se não houver dúvidas sobre a forma de Lagrange, vejamos agora a forma de Newton, tá? Então agora eu vou montar o polinômio de Newton através desta outra fórmula aqui, ó. D0 mais D1 vezes x menos x0 mais D2 x menos x0, x menos x1 até o meu dn x menos x0, x menos x1 até x menos xn menos 1. Então, nessa fórmula aqui, quem é o meu D0, D1, D2, Dn? São diferenças divididas que a gente vai ver como é que calcula. Das respectivas ordens, ou seja, o meu D0 é a diferença de ordem 0, o meu D1 é a diferença de ordem 1, e assim sucessivamente. E o meu x0 é o meu polo de base. Eu tenho um polo que é a base da interpolação de Newton. Esse polo é batizado de x0 nessa fórmula aí, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma tabela grande, onde os meus valores de x são 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e eu for usar os pontos 4, 5 e 6 para interpolar, o meu x0 vai ser igual a 4. Então, eu vou sempre decidir quem é o meu x0 baseado no extrato da tabela que eu separar, tá? Não é da tabela toda, tá certo? Então, volto ao exemplo. Se os meus polos são os valores de x iguais a 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mas se eu for extrair dessa tabela os valores de x iguais a 4, 5 e 6, então o meu x0, que é o polo base da interpolação de Newton, vai ser o menor desses, que é o 4. Tá bem? Ô, professor, em que parte do slide você tá? Porque como a gente não consegue ver que seu cursor, eu tô meio perdida, reconheço. Aqui, ó. Eu tô grifando as partes do slide à medida que eu tô avançando. Eu não entrei nessa parte aqui de baixo ainda não, tá? Eu tô aqui, tá, ó. ok. Então eu dei esse exemplo aqui, ó, só para gente, para ficar bem claro mesmo, ó. Eu estou imaginando que eu tenho uma tabela x, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não importa por enquanto os valores de y. Vai importar daqui a pouco. Mas tenho esses valores. E eu, por algum motivo, decidi usar esses polos aqui na minha interpolação. Então, o meu x0, que é o polo base, é o 4. Não vai ser o 1, que é o menor valor de x da tabela.
é o menor valor de x entre os valores escolhidos para compor o extrato de interpolação que eu estou usando, tá? Então, nesse caso aqui, x0 é igual a 4. Beleza? Professor, Pois não. é o menor em módulo. Não. É porque eles estão ordenados crescentemente, né? Se houvesse valores negativos, os negativos estariam primeiro. Ok. Tá? Eles estão em ordem crescente sempre, né? Você tem uma tabela, você ordena em ordem crescente, não é isso? Sim. Você ordena em ordem crescente de x. Então é isso aí, é o menor mesmo, não é em módulo não. Muito bem. Então voltando para cá. Então agora eu tenho as minhas diferenças divididas. Por enquanto aqui, pessoal, são símbolos, tá? Esses 4 aqui são símbolos. À esquerda. Então, f de x0 com esse colchete é a diferença de ordem 0. Como é que eu calculo ele? É simplesmente os valores da ordenada, tá? Então, o meu f de x0, que é a diferença de ordem 0 de 0, são os valores da ordenada. Nesse exemplo aqui embaixo, ó, os meus valores de D0, aqui até saiu um erro. Ó. Aqui não é o 0, 1 e 2. O 0 está aqui. Ó. A ordem 0 está aqui. A ordem 1 está aqui. A ordem 2 está aqui. A ordem 3 está aqui. Então, a ordem 0 é o valor das ordenadas. Certo? Já o D1 é formado por duas diferenças de ordem 0. Ou seja, o meu D1 é f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. O meu D2 é formado por duas diferenças de ordem 1. O meu D3 é formado por duas diferenças de ordem 2. E assim sucessivamente. Então, antes que vocês perguntem, eu quero dizer que nós não vamos, de forma alguma, nos prender às fórmulas. Nós vamos ver como é que isso se dá, esse cálculo, efetivamente, na tabela. Tá bom? Então, tá claro para todo mundo que nessa tabela, o que eu tenho inicialmente é o que está em azul. Eu vou até apagar para ficar claro. Ó. O que eu tenho inicialmente é o que está em azul. Ó. Vou apagar aqui para ficar claro. Vou ter que apagar o meu erro também ali, né? Que ali não é a ordem 0 ali. Tá? O que eu tenho, pessoal, é o que está em azul. É isso aqui, ó. Ou seja, eu conheço inicialmente o que está em azul, que é esse extrato aí. Tá? Como é que eu calculo essas diferenças de ordem 0 aqui, ó? Eu vou pegar essa última aqui, ó. Como é que eu calculo esse menos 0,26863? Ó, vou botar aqui do lado, ó. Essa diferença de ordem 0 é formada por duas diferenças de ordem 1, que são essas duas aqui, ó. Ou seja, 0,6738 menos 1,4797 dividido por 10 menos 7 é igual a menos 0,26863. Tá? E eu vou repetir porque ficou muito lá na ponta.
Isso aqui, então, é igual a menos 0,26863. Tá? Ou seja, eu pego este menos este aqui menos este aqui, dividido por este menos este daqui. E antes da gente ver este exemplo que aqui está, eu vou mostrar, eu vou repetir esta tabela para a gente entender como é que se calcula aqui no quadro branco. Ó. Eu tinha x igual a 2, 4, 7 e 10. E aqui no valor de y, eu tenho 1,4715, 2,1654, 1,4797, 0,6738. Essa é a minha tabela. E as minhas diferenças, para calcular elas, eu vou usar esse algoritmo aqui. Ó. Aqui são as diferenças de ordem 0, são essas mesmo. Aqui vão aparecer as diferenças de ordem 1. Aqui as diferenças de ordem 2. E aqui as diferenças de ordem 3. E para facilitar o cálculo, eu vou fazer isso aqui, ó. Por que, professor, você fez isso? Porque assim fica claro como é que eu calculo este valor aqui onde eu estou pontilhando. Ó. Esse valor aqui ó, é igual a... Quem está com máquina de calcular aí, faz aí para vocês verem. Ó. É 2,1654 menos 1,4715. Tá? Quando eu passo essa barra aqui, ó, para mim fica claro que esse elemento ele está dependente, ó, desses dois aqui, ó, porque ele sai do meio desses dois aqui, ó, tá? Então esse cara que eu achurei é 2,1654 menos 1,4715 dividido por 4 menos 2, que é 2. Tá? Alguém fez a conta aí? Professor. Pois não. Vai ser sempre o de maior índice menos o de menor índice, não é isso? Isso, ou seja, o valor de x não é crescente para cá? Isso. Então é sempre o de baixo menos o de cima. Certo. Seja, por que eu perguntei isso, professor? Porque, por exemplo, aí no x, quando x igual a 7, o valor de y é menor. Ele desce. Então, o valor ele vai dar... Quando eu for calcular esse outro aqui que eu vou achurar agora, vai ser a mesma coisa. Vai ser este menos este. Então, a diferença ela vai dar negativa. Vai dar negativo. E esse cara vai dar negativo. Então, o que eu quero que vocês façam agora, para ver se vocês ajudam a entender, porque eu não vou poder esticar essa aula muito mais do que agora, porque já acabou, na verdade, né? Eu quero que vocês calculem esse aqui, ó. E esse é 2,1654 menos 1,4715 dividido por 4 menos 2. Quanto deu aí?
0,3495. 34, não, 70, né? 34,70. Tá aqui ele, ó. Isso, é porque aproximou, né? 34,695. Isso. Certo? Então, pessoal, eu quero que vocês tentem reproduzir essa tabela. A gente não conseguiu chegar no final da aula, mas não tem problema. Vocês completam o que eu não fiz, que não deu tempo, tá? E amanhã e quinta-feira tem plantão, então vocês podem tirar as dúvidas no plantão. Tá bem? E ainda tem a aula gravada para vocês recorrerem. Tá legal? Joia, professor. Então, joia. dever de casa para vocês. Pega essa tabela aí, tá? E reproduz ela. Eu vou até... Opa, fiz uma merda aqui. Vou até apagar aqui, fiz uma baguncinha aqui, vou apagar. Tá bem, pessoal? Então, beleza, vamos finalizando a nossa aula por aqui. E nos encontramos, para quem quiser tirar suas próprias dúvidas, amanhã, às 17 ou na quinta-feira, às 17. Tá bom?